Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na segunda-feira a gente falou aqui a respeito de um relatório do Fórum Econômico Mundial que mostrava o medo das pessoas de serem demitidas durante e também após a pandemia, né? E isso estava relacionado com um avanço ainda maior das novas tecnologias e também da automação justamente nesse período. E agora sai um novo relatório do Fórum Econômico Mundial dizendo que a automação deve acabar com 85 milhões de empregos nos próximos 5 anos em empresas de médio e grande porte, pelo menos em 15 setores e 26 economias do mundo, entre elas a brasileira. Como que você vê esses novos dados, Fausto? Bem, Glauco, primeiro que eu acho importante que o Fórum Econômico Mundial passe a discutir emprego, né? Porque a gente sabe que esse é um espaço em especial dos agentes econômicos, principalmente do mercado financeiro, das nações, ali que de certo modo tem definido muito o rumo da economia global. A discussão sobre a perda de postos de trabalho ela é bastante importante neste momento, em especial porque a pandemia acelerou um conjunto de tendências que a gente já estava vendo do ponto de vista da entrada de novas tecnologias, inclusive em setores que historicamente eram pouco atingidos, né, pela questão aí da digitalização, pela questão da automação. É sempre bom lembrar que a quarta revolução industrial ela tem uma diferença bastante significativa com relação ao que a gente viu na revolução anterior, né, na revolução tecnológica anterior. Até então a gente via as máquinas substituindo os afazeres ali das empresas, né, das pessoas, muito vinculado à sua parte física, muito vinculado à parte de montagem, e o que a gente está assistindo agora com o processo de digitalização, inteligência artificial, é que a tecnologia está entrando em atividades que normalmente tinham a ver aí com as classes médias, tinham aí com os trabalhos vinculados a uma área administrativa ou a uma área muitas vezes até bastante difícil de se imaginar que a tecnologia entraria desse jeito, como é o caso da medicina, como é o caso da advocacia, da contabilidade. Ou seja, o que a gente está assistindo agora é um novo movimento de substituição do ser humano pelas máquinas, e inevitavelmente uma quantidade bastante grande de empregos será perdida. É claro que o relatório aponta que um conjunto de outras funções, inclusive superior até do que o número de empregos que vão desaparecer, vão aparecer em outras áreas. Esse é sempre um debate bastante difícil, né, e bastante específico, porque é claro que toda nova tecnologia traz demanda por novos profissionais, mas há também um descasamento ali entre aquela mão de obra que está deixando de sair, aquele trabalhador que está perdendo seu emprego, e as vagas que estão surgindo. Então, acho que esse é um primeiro problema. Segundo, que não necessariamente os empregos eles desaparecem num país e surgem nesse mesmo país. Muitas vezes o que a gente vê, em especial agora, e a gente está vendo essa questão do trabalho remoto, o emprego que desaparece num país vai surgir em outro. Então, também há um descasamento global aí do local do posto de trabalho. É um debate bastante importante, eu acho que a gente tem que avançar nisso. Isso passa por uma discussão, inclusive, que envolve a questão da educação, porque muitas das novas ocupações que surgem demandam habilidades e competências muito vinculadas à educação básica, muito vinculadas à formação integral desse sujeito, e que muitas vezes a gente esquece, né? Se discute muito qualificação profissional, e a gente vai ver isso agora, porque com mais de 14 milhões de desempregados aqui no Brasil, sempre a questão da qualificação profissional aparece, e aparece tentando colocar a culpa aí do desemprego naquele trabalhador específico. Mas é algo muito mais sério, é algo muito mais complexo. O que a gente está caminhando para um aumento global do desemprego estrutural, e uma aceleração dessa substituição de mão de obra por tecnologia, em especial por conta de que as tecnologias maduras, que de certo modo levariam uma década, às vezes até 2 décadas para serem implementadas, elas foram rapidamente aceleradas por conta da Covid, por conta desse cenário todo pandêmico que nós vivemos.
e uma vez que a tecnologia adentra, ela não retroage, né? Ela volta, quando a economia voltar a uma relativa normalidade, quando a economia voltar ali minimamente, né, a hora que a gente conseguir controlar a pandemia, é claro que muitas coisas retornam, mas as inovações, as novas tendências, elas normalmente permanecem, elas permanecem de uma outra forma, mas elas permanecem inevitavelmente. Até porque um dos grandes problemas quando a gente fala em introdução de tecnologia é a decisão do investimento. E a decisão do investimento, no caso da pandemia, aconteceu não por uma opção das empresas, aconteceu por uma demanda ali de um fato social que foi a questão da própria pandemia. As empresas foram forçadas, de certo modo, a introduzir novas tecnologias, introduziram, e agora elas provavelmente continuarão utilizando. E essa automação, obviamente, vai afetar de forma distinta cada país. Quando a gente vê, por exemplo, o Brasil, Fausto, teve um levantamento feito pelo Laboratório do Futuro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso no ano passado, divulgado em dezembro, ou seja, antes da pandemia, que já apontava que mais da metade dos empregos no Brasil seriam afetados por esse avanço da tecnologia até 2040. Agora, por conta da pandemia, esse prazo deve ser inclusive menor. Mas dessa metade que seria afetada, 60% se calculava ali que eram empregos formais. Isso num mercado de trabalho que já vem sendo precarizado, com alta taxa de informalidade, significa não só uma dificuldade maior de realocação desses trabalhadores, mas também com um consequente rebaixamento da renda geral, Fausto. Sim, essa é uma outra questão também colocada, inclusive discutida recentemente pelo próprio Banco Mundial, pelo próprio Fórum Econômico, quer dizer, há uma tendência também de concentração da renda. E essa concentração da renda, ela se agudizou na pandemia, ou seja, os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres. E é fundamental que a gente faça o debate, que a gente, de certo modo, coloque essa questão. Se você precisa, inevitavelmente, nesse novo cenário que vem surgindo aí do chamado pós-pandemia, criar políticas ativas, não só de geração de postos de trabalho, mas principalmente de distribuição de renda, porque o próprio avanço tecnológico ele vai ampliando o abismo entre os mais pobres e entre os mais ricos. E não é só um abismo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de recursos, né, financeiros já disponíveis, mas também de todo um capital social, de todo um capital cultural, que as classes mais altas e as classes mais baixas passam a se diferenciar. Cada vez mais a tecnologia exige um tipo de conhecimento, exige um tipo de habilidade, exige um tipo de acesso cotidiano à própria tecnologia que as classes populares não têm, as classes mais pobres não têm. E tudo isso vai ampliando esse enorme fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Novas oportunidades, é verdade que surgem com a introdução tecnológica, mas essas novas oportunidades, mais uma vez, elas serão restritas e cada vez mais restritas a um segmento específico da população. E a grande maioria da população que não tem acesso, inclusive muitas vezes, à própria tecnologia, a gente viu isso agora na pandemia, a dificuldade, inclusive, das crianças que estão ali, estão em homeschool, né, estão ali estudando em casa por meio da tecnologia, quantas não tiveram acesso, e principalmente quem teve acesso de uma maneira bastante limitada na periferia. Isso mostra para a gente o fosso que, de certo modo, essas introduções, essas novidades, né, essas mudanças que estão sendo implementadas, elas vão estabelecendo. Ter acesso à internet de banda larga é fundamental, ter acesso a um sistema de computador é fundamental, mas é um acesso, inclusive, Glauco, que significa um acesso em que você aprenda com essa máquina, você não é simplesmente a utilização dela. Isso não é algo simples, né? Isso é algo que a gente vai ter, enquanto sociedade, construir pontes para que esse conjunto de pessoas, em especial, nós estamos falando de um conjunto de pessoas, mas isso é metade da nossa população, de certo modo, viva uma nova discussão sobre democracia de acesso. A gente já discutiu isso lá nos anos 80 com relação ao acesso à educação e à alfabetização, mas agora isso passa necessariamente pelo apoderamento do que significa a introdução dessas novas tecnologias. Isso não é algo simples, isso não é algo que acontece de maneira voluntária ou que o mercado vai se resolver, isso precisa de uma decisão de Estado, isso precisa de uma decisão da sociedade que se coloque do ponto de vista do investimento, para que a gente tenha minimamente uma equalização nesse novo mundo que começa a surgir.
um mundo que ele certamente será mais concentrador de renda, que será com menos oportunidades de trabalho e com salários menores. Eu acho que isso está apontado já, não é uma inevitabilidade, né? Não é inevitável que isso aconteça, mas é uma tendência, cabendo a gente, então, construir alternativas a isso. Agora, justamente nesse novo mundo, Fausto, a gente vê que a automação e as novas tecnologias também diminuem a necessidade de mão de obra, obviamente, e os trabalhadores vão ficando mais isolados. Isso associado ainda à tendência do home office, que deve ser ainda mais adotado, inclusive no pós-pandemia, representa uma outra dificuldade também para o trabalhador, que é justamente a capacidade de associação e a própria identidade dele, né, como trabalhador ali na sua função. Você vê um novo desafio também para a luta coletiva, para o próprio sindicalismo brasileiro diante da automação? Sem dúvida. Esse mesmo relatório do Banco Mundial, ele vai mostrando que as grandes corporações aí, que estão aí na pesquisa, elas indicam que avançarão aí com relação ao trabalho remoto, né? Já avançaram por conta e vão permanecer. Uma série de novas funções, uma série de novos trabalhos vão passar a ser realizados pelo tal do trabalho remoto. Acho que nós temos uma discussão em relação ao movimento sindical, certamente, há uma discussão, inclusive, como é que esses novos trabalhadores vão estar organizados do ponto de vista coletivo, não só por conta de estarem, né, separados das unidades de trabalho, muitas vezes nas próprias casas, ou muitas vezes em transição, né? Muitas vezes você trabalha não necessariamente parado na sua casa, às vezes você está no próprio ato de um lugar para o outro, você está operando esse trabalho. Tudo isso é um grande desafio para a organização dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, Glauco, o que a gente também tem visto é que o movimento sindical tem se organizado, tem adentrado as redes, tem também se apoderado dessa tecnologia para a ação social. Se a gente olhar a recente campanha dos bancários, né, dos trabalhadores, do sindicato dos bancários, né, essa negociação global, essa negociação nacional, que a Confederação Nacional dos Bancários faz todo ano com o sistema financeiro, ela trouxe bastante novidades, né, e talvez a grande novidade tenha sido uma assembleia nacional sobre a questão da convenção coletiva. Foram mais de 120 mil pessoas participando desse processo, participando da aprovação da convenção coletiva dos bancários. É algo inédito. O tamanho, né, da participação, a forma de envolvimento do trabalhador bancário, ela é uma referência para a gente olhar esses novos tempos de novas formas de organização. O trabalho muda, a forma como os trabalhadores estão alocados no seu trabalho muda, então, inevitavelmente, o movimento sindical vai mudar a sua forma de ação e já vem mudando. É claro que, do mesmo jeito que a gente tem um tempo os trabalhadores lidarem com essa nova tecnologia, a gente vai ter um tempo aí para as organizações sindicais também se prepararem e se atualizarem. Mas isso aí é também uma inevitabilidade. A gente vai ter que incorporar a tecnologia, vai ter que incorporar esse mundo das redes, este mundo da comunicação, tudo vai fazer parte aí de uma nova forma de organização dos trabalhadores que precisam, inevitavelmente, somente uma luta coletiva vai poder, de certo modo, dar conta das demandas e das conquistas que vão se colocar como necessidade a partir desse novo período que começa a surgir. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.